Dandadan deixou de ser apenas um anime famoso. A obra virou um fenômeno mundial. E o mais assustador é que muita gente acredita que o anime ainda nem mostrou a sua verdadeira forma. Porque se você acha que tudo aquilo que vimos até agora já foi insano, mano, a terceira temporada pode elevar essa história para um nível completamente diferente. E quando eu falo diferente, eu não tô falando só de lutas mais intensas não, mano. Eu tô falando de personagens que podem perder tudo. De entidades que o anime ainda mal apresentou. De revelações que podem mudar completamente a forma como você enxerga cada episódio anterior. E de uma ameaça que talvez não seja alienígena. Que talvez não seja sobrenatural, mas que seja algo muito mais antigo do que qualquer coisa nesse universo já ousou mostrar para nós. E a parte mais inquietante de tudo, as pistas já estavam lá desde o começo, escondidas em detalhes que a maioria das pessoas ignorou completamente. Os leitores do mangá já sabem disso e estão esperando em silêncio o momento em que o anime vai revelar tudo. Hoje, nós vamos mergulhar nas teorias mais absurdas sobre a terceira temporada de Dandadan. Teorias que surgiram de pistas reais, de detalhes escondidos no mangá, de padrão que o próprio autor colocou ali de propósito, mano. Então já se prepara, porque depois desse vídeo, mano, você provavelmente nunca mais vai olhar para esse anime da mesma forma. Okarun realmente perdeu os poderes? Essa é a pergunta que domina a comunidade inteira nesse momento. E superficialmente, parece que sim, mano. No mangá, quando ele finalmente recupera o segundo Quintama, a Turbo Granny retoma todo o poder que tinha cedido a ele. E o Okarun volta a ser um garoto comum, sem transformação, sem velocidade absurda, sem nenhuma daquelas habilidades que ele levou o arco inteiro para aprender. Parece cruel. E é, mano. Mas a história não para por aí. Porque existe algo que o mangá mostra logo em seguida. O Karun nas aulas de educação física, se destacando em absolutamente tudo. Não é só que ele ficou mais rápido. É que o corpo dele reagiu como se ainda lembrasse de algo, saca? Como se a experiência inteira com a Turbo Granny tivesse deixado uma marca física permanente. Tipo uma memória muscular sobrenatural, saca? E quando você começa a enxergar por esse ângulo, a pergunta muda completamente. Não é mais ele vai recuperar os poderes? É o que exatamente ainda tá dentro do Okarun? Porque aquela conexão espiritual nunca foi totalmente explicada. E quando um autor deixa uma explicação incompleta num ponto tão importante, ela volta. Sempre volta, mano. A gente já viu essa história. Pelo menos nessa parte. E aqui entra a parte mais insana dessa história. E se aquela transformação tiver aberto um canal? Algo que não depende da Turbo Granny. Algo que seja genuinamente dele. Não uma cópia do poder que herdou, mas uma evolução original. Algo mais instável, mais agressivo. Você tá tentando compreender onde eu tô querendo chegar? E eu vou te falar, potencialmente muito mais difícil de controlar. Uma forma definitiva que o próprio Okarun ainda nem imagina que tem, mano. Se isso acontecer na terceira temporada, olha só, meu Deus do céu, vai ser uma das transformações mais icônicas dos animes recentes. Turbo Granny ainda não terminou a história dela. E existe uma comunidade inteira que acredita nisso com muita força. Não por achismo, tá? Mas por motivos muito específicos. A Turbo Granny não é uma entidade qualquer. Ela é um dos espíritos mais poderosos de toda a série, mano. Velocidade superior a 100 km por hora. Capacidade de amaldiçoar qualquer um que fale em fugir dela. E uma presença que vai muito além de uma simples antagonista do começo da história, saca? O que o anime fez com ela é inacreditável. Pegou uma velha demoníaca, turbo alimentada de ódio
e transformou em um dos personagens mais amados da obra. E isso revela algo sobre o autor. Yukinobu Tatsu não constrói afeto por acidente. Cada camada emocional que ele planta num personagem é um investimento que ele vai cobrar de volta mais pra frente. E tem algo muito específico que a obra nunca resolveu com a Turbo Granny. A origem dela ainda é um mistério real, mano. O que ela era antes de se tornar um yokai diz muito sobre o poder absurdo que ela carrega. E Dandadan não deixa esse tipo de pergunta em aberto por descuido. Não tem como. Deixa porque a resposta ainda vai ser usada. A teoria que mais ganha força é a seguinte: Turbo Granny sabe algo que nenhum outro personagem sabe ainda. Algo sobre a verdadeira conexão entre os yokais e os aliens. Algo que coloca numa posição muito mais central do que qualquer um imagina. E se ela guardar chave de alguma revelação gigantesca? Tudo que vimos até agora foi aquecimento, porque o sétimo arco do mangá é o maior de toda a série. 45 fucking capítulos. E o que ele traz é impressionante. Okarun, Momo e todos os aliados precisam se unir para impedir uma invasão alienígena em escala total. Não é mais um encontro isolado, não é mais um yokai surgindo no lugar errado, saca? É uma organização extraterrestre inteira tentando mobilizar forças para invadir o planeta. E junto com isso, o mangá introduz o arco Kaiju, que apresenta um novo personagem, protagonista chamada Quinta Sataka. E quando um shonen introduz um novo protagonista no meio da história, isso significa que a escala expandiu tanto que um grupo sozinho não dá mais conta, mano. A gente já viu isso também. Dandadan está crescendo num ritmo muito acelerado. E a terceira temporada pode ser um momento em que o anime para de ser aquele caos divertido de episódio em episódio e vira algo muito maior. Uma história sobre o destino do planeta, sobre alianças impossíveis, sobre criaturas que pensávamos serem inimigas lutando do mesmo lado. Porque Dandadan já mostrou várias vezes que o inimigo de hoje pode ser o aliado de amanhã. O Dover Demon, por exemplo, começou como vilão do arco Serpo, foi derrotado e acabou entrando para o grupo, porque precisava de dinheiro para a transfusão de sangue do filho. Isso é simplesmente Dandadan, absurdo com o coração. E a terceira temporada promete mais desse absurdo, só que em escala muito maior, mano. Tem uma diferença fundamental entre os aliens e os yokais nessa obra. E quando você percebe essa diferença, mano, a teoria mais assustadora de Dandadan começa a fazer sentido. Os aliens agem como invasores. Eles querem recursos, poder, dominação. É uma lógica quase que corporativa, fria, calculada. Já os yokais são completamente diferentes, mano. Eles são feitos de trauma, de medo, de memória. Eles surgem de lugares onde algo doloroso aconteceu, onde alguém sofreu muito, onde uma emoção ficou presa no mundo. E aqui é onde fica perturbador demais, porque se os yokais nascem do sofrimento humano, isso significa que quanto mais o mundo sofre, mais poderoso eles ficam, correto? E a teoria que ganhou força na comunidade parte exatamente daí. Existe algo ainda mais profundo por trás deles. Uma entidade que não é simplesmente malvada, mas que existe na mesma frequência que o sofrimento humano. Algo tão antigo quanto o próprio medo. Algo que observa, que espera, que alimenta o caos sem nunca aparecer diretamente. E se isso for verdade, os aliens são apenas uma distração, saca? Os yokais são apenas sintomas. E o verdadeiro problema é algo que o anime ainda nem ousou nomear, mano. Isso teria cara de Dandadan, porque o anime ama revelar que o perigo era muito maior do que qualquer um imaginava, saca? Quando você acha que entendeu para onde a história vai, a obra simplesmente joga um caminho em cima da sua lógica, literalmente. Parece comédia romântica,
Parece fofo, parece caos divertido, e é tudo isso. Mas a relação entre Momo e Okarun carrega algo que vários fãs começaram a enxergar como preocupação. Porque Dandadan tem um talento muito específico. O anime consegue fazer você rir de um momento completamente absurdo, e 2 minutos depois, destruir a audiência emocionalmente. E essa transição é brutal demais, mano. E tem um padrão que vai ficando mais claro a cada arco. A conexão entre os dois fica muito mais profunda. Os momentos de vulnerabilidade aparecem com mais frequência, saca? E quando isso acontece em Dandadan, não é sinal de que as coisas vão ficar bem. Não é. É sinal que o autor está cobrando um preço porque Dandadan não constrói conexão emocional para decorar a história. Constrói para usar como arma. E existe algo muito específico que faz essa teoria ficar ainda mais pesada. O universo da obra nunca deixa os dois em paz. Cada vez que a conexão entre eles fica mais real, surge uma ameaça nova, mano, tentando destruir exatamente aquilo, como se a história soubesse onde mais dói, saca? Onde a ferida toca bem na ferida. E quando a obra decidir usar essa tensão acumulada de verdade, vai machucar pra caralho. Durante toda aquela transformação com os poderes da Turbo Granny, o Karun não ficou só mais forte, mano. Ele ficou diferente, saca? A aparência que mudava com o poder, a agressividade que surgia sem aviso, a dificuldade de controle em momentos de pressão extrema, tudo isso gerou uma teoria sombria demais. E se aquela conexão espiritual tiver deixado algo dentro dele, mas não como um poder exatamente, mas uma presença, como uma semente de algo sobrenatural plantada no fundo da consciência dele, saca? E se aquela semente ainda estiver crescendo? Porque em Dandadan, o poder nunca vem de graça. A Turbo Granny perdeu a própria forma física para criar essa conexão. O Didi carregou o olho demoníaco dentro de si até quase não sobrar mais nada dele, mano. Momo continua pagando preços que o anime ainda nem revelou completamente. Então, por que o Karun seria diferente, mano? Por que a transformação mais extrema da obra não teria nenhuma consequência permanente? Essa teoria diz que não, que tem um preço. E que a terceira temporada pode ser onde esse preço começa a ser cobrado. Não tem pra onde correr. Imagina só o Karun desperto de novo, mais forte do que qualquer versão anterior, mas com algo escuro crescendo por dentro, algo que nenhum dos aliados consegue conter, algo que nem ele mesmo reconhece mais. Isso não seria só uma transformação de poder, seria uma tragédia pessoal total, e a internet simplesmente não estaria preparada para ver isso acontecer. Juntando tudo isso, o que a terceira temporada pode ser? Se o mangá continuar sendo adaptado no mesmo ritmo, a próxima temporada pode ser exatamente o ponto de virada da obra, onde o tom muda, onde o humor continua existindo, mas o peso aumenta absurdamente, onde novos personagens entram com força, onde antigas ameaças voltam de forma que ninguém esperava. E as perguntas que ficaram abertas desde o começo vão começar a se fechar. O valor dos Quintamas ainda não foi completamente explicado, mano. E não é coincidência que aliens e espíritos queiram a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso não é um acaso narrativo, saca? É uma conexão que o autor plantou lá no início, sabendo exatamente onde ela vai chegar. E quando isso se revelar completamente, a percepção de toda a obra vai mudar. Dandadan é o tipo de série que parece caótica na superfície, mas por baixo existe uma estrutura muito mais calculada do que parece, saca? E a terceira temporada pode ser o momento em que o público finalmente percebe o tamanho desse universo. Não como uma luta final limpa, não como uma resposta simples, mas como uma expansão gigantesca
que vai deixar todo mundo com ainda mais perguntas do que antes. E é exatamente isso que fez Dandadan ser impossível de parar de assistir. É viciante demais. Me lembra Solo Leveling, mano. Mas agora eu quero saber o que você acha. Qual dessas teorias você acredita que realmente vai acontecer? O Karun ainda tem algo escondido dentro dele? A Turbo Granny vai voltar com um papel muito maior do que aquilo que imaginamos? Existe uma entidade ainda mais antiga por trás de tudo? Ou Dandadan ainda está guardando uma carta que ninguém imagina? Comenta aqui embaixo, mano, porque essa discussão é boa demais para ficar só dentro da nossa cabeça. E se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve, mano, não perde tempo, porque toda semana o canal escolhe uma obra para mergulhar de cabeça. E essa semana o foco total é o nosso Dandadan. E os próximos vídeos vão ficar cada vez mais intensos. Ative as notificações, não esquece, mano, clica nesse sininho, pelo amor de Deus, para não perder nenhum vídeo, porque você não vai querer perder o que vem por aí. Valeu, mano, até a próxima, fui!